Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei o horário que você está me assistindo, né? Então, em qualquer horário que seja, tenhamos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, depende do horário, né? Então, graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus está nos dando de nós estarmos aqui juntos para estudarmos, aprendermos com a palavra de Deus, né? Verdades eternas de Deus que estão na Bíblia e que são invencíveis. Então, o nome desse canal é canal Verdades Eternas de Deus Invencíveis, que estão registradas na Bíblia. Que nós estamos aqui pela bondade de Deus, tendo a oportunidade ainda na nossa vida aqui na Terra, nós aprendermos essas verdades e moldarmos a nossa vida, o nosso viver, por causa destas verdades de Deus que estão registradas na Bíblia, que nós já na outra live nós vimos que Deus, a criação de Deus já deveria ser suficiente para nós conhecermos o Criador nosso. Mas como tem dificuldades, nós temos dificuldade, então Deus, para nos auxiliar na nossa fé, no nosso viver aqui na Terra, Deus escreveu a Bíblia, né? Deixou a Bíblia Sagrada escrita, né? Contendo a palavra de Deus, essa carta maravilhosa endereçada a nós, seres humanos, para que nós guiemos o nosso viver na Terra de maneira tal que sejamos seres e viver agradável a Deus, né? Então, aleluia, por essa verdade que Deus nos ama, né? Que Deus deseja que nós, seres criados por Ele, sejamos felizes nesta vida, óbvio, e também na eternidade, principalmente, né? Que nessa vida podemos ter adversidades, podemos ter situações que não é prazerosa, às vezes até sofrível, né? Em função do que nós vivemos no mundo aqui, um mundo injusto, né? Onde o homem que foi criado por Deus, posteriormente, se desviou do propósito de Deus, né? Porque a Bíblia diz, lá está em Provérbio, que Deus criou o homem reto, né? Mas o homem buscou muitas invenções e se desviou do propósito de Deus, né? Então nós que vivemos aqui na Terra enfrentamos essas, né, situações que muitas vezes são provocadas por nós mesmos, não é nem Deus que quer que nós passemos por esses sofrimentos, mas que em função do homem viver alheio à vontade de Deus, né, não conhecer a verdadeiro Deus, as pessoas vivem de maneira às vezes injusta diante de Deus e diante do seu próximo. Mas continuando na live hoje, nós vamos falar ainda sobre a criação do homem. Nós já tivemos uma live aí falando sobre a criação do homem, agora vamos falar, continuando o assunto, para que nós possamos entender melhor como Deus criou o mundo, como Deus criou todas as coisas e principalmente como Deus nos criou. Então, por quê? Porque eu já tinha dito na outra live que é importante nós aprendermos a verdade desde o princípio. Que se o princípio estiver errado, no entendimento nosso, do princípio de Deus, nós vamos errar ao longo de toda a nossa vida. Nós vamos desviar através de pensamentos falsos, pensamentos que não são de Deus, ensinamentos que não vêm de Deus, são ensinamentos produzidos pela mente humana, que parece que é certo, parece que é verdade, né? Mas se nós formos conferir com a Escritura Sagrada, nós formos ler, comparar o que muitas pessoas ensinam, muitas religiões ensinam, nós vamos ver que eles estão enganados. E nós não devemos cair no engano deles. Nós devemos buscar a verdade para que ninguém nos engane. A Bíblia tem um versículo na Bíblia do Novo Testamento, depois nós vamos ver que ninguém vos engane. Então é possível o ser humano enganar as outras pessoas, às vezes por maldade mesmo, e outros até por inocência. O cara não entende e às vezes fica falando coisas e desviando as pessoas da verdade. Talvez não está nem fazendo de má fé, né? Mas mesmo assim não está de acordo com o ensinamento da Bíblia. Então, para nós aprendermos desde o início certo, nós já vimos que Deus criou o homem, né? Adão foi o primeiro homem da raça humana. Deus criou Adão diretamente, né? Adão, a criação de Deus, o primeiro homem. Deus fez o corpo dele do pó da terra. Deus criou o espírito dele, a alma dele, no sexto dia da criação, conforme Gênesis, no livro de Gênesis, que é o livro. Gênesis é uma palavra, se não me engano, é uma palavra hebraica, que quer dizer o quê? Início, né? Geração, né? Princípio, é o Gênesis, né? Que narra o princípio da criação de Deus, desde os céus, como Deus criou, até a terra, tudo aquilo que Deus pôde
ajudar nós para entendermos a criação, Deus já colocou lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E depois já vem ali a história da humanidade, né? O capítulo 3 e diante já começa a história da humanidade. E o capítulo 1 e o capítulo 2 provavelmente é a formação do universo, e até chegando aqui, culminando com a criação nossa, a criação do homem. Então, o primeiro homem criado por Deus, quem foi? Adão. Né? Adão foi o primeiro homem que Deus criou ele, o seu corpo de barro, e criou o espírito e a alma, e uniu isso tudo no corpo de Adão, colocou dentro do corpo de Adão o espírito e a alma, quando Deus soprou nele o espírito que dá vida. Aí Adão passou a ser uma alma vivente. Adão passou a ser um ser vivo, uma pessoa. E nós aprendemos já na outra live, né, que nós somos um feito criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Então Deus, talvez nós homens, somos a única criatura de Deus que foi criado à imagem e semelhança de Deus. As outras criaturas necessariamente não são a imagem e semelhança de Deus. Mas nós, seres humanos, Deus diz muito claramente, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E o homem foi criado, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, depois que Deus criou Adão, nós aprendemos que Adão, Deus formou o Jardim do Éden também, né? Que Deus formou o Jardim do Éden, né? E colocou Adão no Jardim do Éden. E Adão, que era o primeiro homem, Deus fez com que Adão percorresse a terra, muito provavelmente sim, né? Porque Adão não se restringiu somente no Éden, né? O Éden era a casa de Adão, o lugar que Adão morava. Mas o Éden era na terra, era num lugar da terra. Então, subentende aí, sim, que Adão andou pela terra, porque diz a Bíblia que Deus fez passar diante de Adão todos os seres vivos que tinha na terra, todos os animais, aves, isso, né? E Adão deu nome a todos eles. Né? Esse processo aí de Adão ver e numerar todos os homens, será que Adão fez isso em um dia só? De 24 horas, Adão conseguiu dar o nome a todos os animais do campo num dia? Provavelmente que não, né? Adão, a Bíblia não diz quanto tempo Adão ficou nesse estado sozinho, né? Se foi 1 ano, se foi 6 meses, foi 10 anos, foi 100 anos, foi 1000 anos. Né? A Bíblia não diz isso, quanto Adão era ele só, porque o que a Bíblia diz é que Deus fez passar diante de Adão todas as animarias do campo, todas as aves, todos os tipos de criação de Deus, répteis, e Adão nomeou eles todos. Né? E Adão, provavelmente, então Adão andou pela terra, Adão era um homem novo, um homem criado com saúde, um homem, né, não tinha doença, um homem perfeito, que a Bíblia diz que Deus criou o homem reto. Né? E Adão, então, obviamente, usou. Aquele tempo que ele viveu no Éden, ele usou para conhecer toda a criação de Deus. Ele tinha capacidade para isso. Né? A capacidade de Adão era plena na época, né? Porque você já imaginou? Adão deu nome a toda criatura que Deus fez na terra, né? Então a capacidade de Adão é muito grande, porque hoje nós, se pedir para mim nomear agora o nome de 15 animais, eu já tenho dificuldade de falar 15, imagina falar todos os animais que tem na terra. Na verdade, é impossível até um homem só saber disso hoje, né? Mas Adão disse que nomeou todos os animais da terra, as aves, provavelmente as árvores, essa é isso, essa é aquilo, aquele animal é esse, aquela ave chama isso, chama aquilo. Adão nomeou. Então a capacidade de Adão era muito grande, muito grande. Antes da queda de Adão, provavelmente na queda, que nós vamos estudar isso mais para frente, provavelmente na queda de Adão, o homem perdeu muito da sua capacidade inicial, né, que tinha antes da queda do homem. Né? Então Deus, no Gênesis 2,7 diz, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então veja só, Deus formou o corpo do homem do pó da terra, estava o corpo lá na horizontal, deitado lá em algum lugar, e com todos um corpo humano, como eu já expliquei na outra live, que Adão era mais ou menos, o corpo de Adão era como uma pessoa quando morre aqui na terra. Ele não tem vida mais, né? Porque o espírito já saiu, foi embora. O corpo estava ali, mas no corpo, quando está morto, ele tem todo o seu ser completo ali naquele corpo, que era o corpo de um homem. Né? Assim era Adão antes de receber o sopro da vida, né? O fôlego de vida que Deus assoprou. E aí Adão passou a viver. Né? E dentro de Adão você tem o quê? Tem o espírito humano. Né? Que tem, e no espírito já está também junto com a alma. Então, quando Deus criou o espírito humano, a alma já está sendo criada junto. Porque diz lá nós vimos lá em Hebreus, que a alma, né,
e o espírito estão intrinsecamente ligados um ao outro, né? Que só Deus pode separar, só a palavra de Deus pode separar espírito de alma. Só Deus sabe o que você está fazendo, se é uma influência maior da sua alma ou é do seu espírito. Só Deus sabe, porque nós não temos capacidade de discernir com absoluta certeza. Mesmo os caras que são psicólogos aí, eles ficam às vezes estudando uma pessoa que está com problema, eles têm dificuldade de saber, putz, cara, isso aqui é a alma desse cara, isso aqui é espírito, eles não sabem nem o que é alma e espírito. Então nós vemos que é uma coisa bem fina, que só Deus pode separar a alma de espírito. Então, nós sabemos assim, que Deus, eu que não quero entrar nesse detalhe, porque nós vamos ter muitas lives, nós vamos estudar todas essas coisas. Mas agora, nós vamos ater aqui, para a live não ficar tão grande, nós ater no assunto dessa live, né? Que é a formação do homem e também agora a formação da mulher, né? A criação da mulher, né? Deus criou, aí Deus, veja só, Adão andou por toda a terra, vamos dizer assim, na época. Deus fez passar diante de Adão todos os tipos de animais, todos os tipos de criatura que Deus tinha feito, que deve ser milhares de criaturas, milhões de criaturas, talvez, porque nós não temos como... Todo dia a ciência humana, ela descobre novas formas de vida, tanto no microscópio, como também, até mesmo nas selvas aí, nos mares, nos mares, nos rios, tem muita criatura que nós não conhecemos. Imagine quantos tipos de criaturas já foram extintas da Terra. Por exemplo, os dinossauros, né? Quanto tipo de animais, como os dinossauros, já existiram na Terra? Parecido. Eles estão descobrindo isso constantemente, né? Tipo através de fósseis que ainda se encontram, né, afundadas aí na Terra, né? E eles descobrem que são seres que viveram na Terra 10 mil anos, 50 mil anos, sei lá. Então, nós temos que crer no que a Bíblia ensina. Vamos deixar de crer em teoria humana, vamos deixar de crer em filosofia humana. Nada disso resolve o problema. O que resolve o problema é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus formou Adão, Adão se tornou uma alma vivente, um homem, né, como nós, eu estou aqui, um ser vivente, é um ser, e Adão andou por o Éden todo, provavelmente andou pela terra, né, e viu todos os animais, todo tipo de criatura daquela época, né, e não achou ninguém igual a ele, não achou nenhum ser parecido com ele. Então, aqui nós já derrubamos uma informação que existe no mundo de que Deus, que nem todo mundo é descendente de Adão, nem todo ser humano é descendente de Adão. Mas não é verdade. Por quê? Adão, Deus fez, o Criador do universo, fez passar diante de Adão todo tipo de vida que existia na época. Né? Todo tipo de criatura. Que voavam, que se rastejavam no solo e que tinha 4 pernas, 2 pernas, tudo que existia nesse mundo, Deus fez passar diante de Adão. E diz que Adão, depois de ver tudo isso, Adão se sentiu só, né? Sentiu só. Está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu gostaria que você anotasse um papel aí para que você depois leia na sua Bíblia, seja no celular ou na Bíblia de papel, né? Você depois leia Gênesis 1 e 2, você vai ver que Adão, Deus fez passar diante de Adão toda sorte de seres vivos que existiam na época. E Adão não achou nenhum igual a ele, parecido com ele, né? Então Deus formou o quê? A mulher. A mulher está em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Né? Idônea, parecida com ele, né? Ok? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os aos homens para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, igual a ele. Como... Tá certo? Então, irmãos, essa é a teoria de que existe, que muitas religiões ensinam, de que Adão não era o primeiro homem criado por Deus. Adão, ele tem uma teoria que ensina aí que Adão, ele é o pai dos judeus.
que a raça judaica, israelita, descende de Adão e Eva. Mas quando Deus criou Adão, já existia outros tipos de pessoas, seres humanos, né, que existiam, seres parecidos conosco. Né? Mas não é verdade. Pode ser parecido, aí sim, seres parecidos, mas não homem. Não existia outro ser humano. O primeiro ser humano que Deus criou no universo e aqui na Terra foi o homem, foi Adão. Né? Tanto que Deus fez passar diante de Adão todos os tipos de vida que existia na Terra e Adão não viu nenhum como ele. Tanto que Adão se sentiu só. Puxa vida, não tinha alguém que ele pudesse se identificar com a pessoa. Então Deus formou o que? A mulher, né? Ok? Deus formou a mulher. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com a carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe a ele. Aí sim, Deus tirou a costela de Adão, é o registro bíblico. Você vai ficar com o registro de quem? Você vai acreditar em quem? No que Deus está dizendo na Bíblia, se você, que está me ouvindo, você diz que você é cristão. Ora, subentende que se você é cristão, o livro que é o guia espiritual nosso é a Bíblia Sagrada. Todas as religiões que existem no mundo, que são identificadas como cristãos, o livro de autoridade máxima nessas igrejas, nessas religiões, é considerado a Bíblia Sagrada. Então, subentende que se você então diz que é cristão, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, todo mundo respeita a Bíblia, todo mundo anda com ela debaixo do braço, né? Todo mundo chega nas suas reuniões, nos seus grupos e lê a Bíblia, né? Baseia a sua fé no ensinamento da Bíblia. Então, nós temos que aprender que nós temos que crer na Bíblia, que é o livro que Deus usa para poder comunicar a sua vontade para nós, a sua obra para nós, do que crer no pensamento de homens que muitas vezes desvia da verdade propositalmente, ele tem interesses escusos, ou muitas vezes ele também não entende e fica falando coisas que não está condizente com o ensinamento da Bíblia. Então o que a Bíblia ensina é que Deus formou a mulher da costela de Adão, né? E trouxe ela à frente de Adão. Né? E Adão, quando viu ela, Adão disse... E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, Adão, quando ele viu Eva, ele ficou maravilhado. Provavelmente ele se apaixonou por Eva, imediatamente que ele viu macaco, ele viu gato, ele viu marreco, ele viu boi, ele viu búfalo, ele viu elefante, né? Ele viu águia, ele viu e outros tantos animais, criaturas que hoje já não existem mais. Poderia Deus ter criado criaturas parecidas com o homem, né? Certo? Que foi criado lá no quinto dia, né? Produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. Mas da espécie humana, nenhum foi criado. Espécies até parecidas, né? Não é verdade? Mas não igual ao homem. Não o homem que Deus havia criado. O homem é um ser especial diante do plano de Deus. Deus tem um plano especial para o homem, né? Ok? E quando Deus, então, trouxe Eva para Adão, Adão ficou maravilhado, sem dúvida nenhuma, e Adão falou, sim, essa agora sim eu tenho companhia para viver, né? Para usufruir dessa vida maravilhosa que era o Jardim do Éden, com toda aquela beleza de lugar, né? Então, por isso, aí Adão falou, por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornar-se-ão os dois uma só carne, né? Um ao outro, ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam da nudez um do outro, porque eles não estavam no estado ainda de inocência, né? Eles não conheciam a maldade, né? E neles conheciam o bem. Porque para eles, naquele momento, o que é o bem para eles? É Deus, né? O que Deus ensinava para eles. Adão aprendeu a falar com quem? Falar comigo? Com você? Na escola lá de inglês, de português, naquele tempo não tinha escola de português. Com que Adão aprendeu a falar? De ouvir Deus falando, porque Deus fala, né? Adão, no Éden, antes de Adão cair em pecado, vamos dizer assim, Deus falava com Adão, né? Normalmente, porque Adão é um homem puro, inocente, né? E Deus e Adão, de tanto ouvir Deus falar com ele, Adão aprendeu a falar. Assim como uma criança aprende a falar ouvindo o quê? Os pais, né?
Tanto o pai falar água, 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 leite, 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 papai, papai, mamãe, mamãe, e o filho aprende, né? A falar de tanto ouvir. Adão também aprendeu a falar de quem? Com o pai, né? Com Deus, né? Que é o criador dele, tá certo? Então Adão era uma pessoa criada de maneira reta. Deus criou o homem reto, né? Um homem perfeito. Não tinha defeito em Adão. E também em Eva da mesma maneira, porque a matéria que Deus usou para fazer Eva foi a matéria perfeita, que foi Adão, né? Do corpo de Adão saiu o corpo de Eva. Do espírito de Adão saiu o espírito de Eva. Do alma de Adão saiu o espírito de Eva. Então nós temos que aprender que o homem foi criado por Deus, primeiro homem Adão, segundo homem mulher, né? E Deus, em Gênesis 1, 27, 28, vamos ler também, criou, pois, o homem, olha lá, para nós entendermos melhor, para nós desmantelarmos essas informações erradas que nós recebemos do mundo religioso, No versículo 1, 27, 28, ele criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, versículo 28, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a. Então Deus disse ao homem, crescei e frutificai, né? Multiplicai-vos, né? Frutificai, multiplicai-vos. Então nós vemos assim que o homem tem a capacidade dada por Deus reprodutiva. Tá certo? Reprodutiva. O corpo de Adão podia reproduzir-se. E o corpo de Eva podia reproduzir-se. E o espírito de Adão podia reproduzir-se. Né? E a alma de Adão podia reproduzir-se. Né? Então Eva e Adão tinham o mesmo espírito, que o espírito de Adão foi para Eva. Né? Veio para Eva. O corpo de Eva veio de Adão, da costela de Adão. E, posteriormente, nós vemos pela Bíblia Sagrada que crescei, frutificai e enchei a terra. É o quê? É a procriação, né? A procriação. E, de acordo com a Bíblia que nós sabemos, Adão gerou filhos e filhas. Né? O primeiro filho de Adão, pela que a Bíblia registra, foi Caim. E o segundo filho, Abel. Né? Mas eles tiveram só esses dois filhos? Não. Porque está mencionado na Bíblia, posteriormente, que mais à frente ele gerou o quê? 7, né? E filhos e filhas. Então, nós temos que aprender que se nós, hoje, no tempo que nós vivemos, uma vida tão curta na Terra, de 70, 80 anos, nem todos vivem esse tempo, nós ainda temos 5, 2, 10, 15 filhos, 20 filhos, né? Tem família aí que tem 20 filhos, né? Num curto espaço, pequeno espaço de tempo. Então, imagina Adão que viveu 930 anos. A Bíblia não diz quantos anos Eva morreu. Né? Se morreu com 600 anos, 700 anos, porque a Bíblia, dentro da história bíblica, o homem representa a humanidade. Né? Então a linhagem da Bíblia segue a linha do homem. Né? A mulher é auxiliadora, a mulher é companheira, a mulher não é o fator principal. O fator principal é o homem. Né? E Adão viveu 930 anos, suponhamos que a Eva viveu 700 anos, viveu 900 anos, talvez viveu até mais que Adão, 950 anos, a Bíblia não conta, né? Mas durante o período fértil deles, suponhamos que durou 500 anos, o período fértil deles. Quantas filhas não geraram em 500 anos? Talvez 50 filhos, 100 filhos, né? Filhos e filhas, né? Que Adão teve. Né? E depois desses filhos e filhas, eles se reproduziram, né? Os netos de Adão. Então, se Adão, sozinho, ele gerou com Eva 300 filhos, vamos dar exemplo, e 300 filhos, se cada um deles formaram uma família e cada um deles tiveram 15, 20 filhos, multiplica isso para você ver. Já dá milhares, né? Só numa geração a Terra já aumentou para milhares de pessoas. E essas milhares virou mais milhares, ao ponto que quando chegou o tempo do dilúvio, já existiam milhões de pessoas vivendo na Terra, com certeza, né? Porque não era 1 mais 1, Deus falou, não era uma conta de 1 mais 1, 1, 2, 3, 4, não era, multiplicai-vos, multiplicando. 2 vezes, né, Adão, era 2, mas geraram 50 filhos. Então, 2 vezes 50, já são 100 pessoas, né? 100 pessoas gerou 50 filhos. Então, faça a conta, né? Já vai para milhares de pessoas, não é isso? E assim vai embora. Então, nós temos que aprender que toda a raça humana é filho de Adão e Eva. A Bíblia diz aqui que a mulher
seria mãe de todos os seres humanos, de toda a humanidade, ou de todos os viventes humanos, né? São descendentes de Adão e Eva. Então, esse ensinamento que tem aí, que o negro não é filho de Adão e Eva, o negro já é outra raça que existia. Não, a raça que existia, que é filho de Adão e Eva, é só os judeus. Os outros povos que existiam no mundo, né, não eram judeus, não eram filhos de Adão e Eva, porque era de outra criação de Deus. Aí eles pegam uma história que depois nós vamos abordar isso na próxima live, que eles pegam lá a história de Caim, né? É que Deus, quando Caim matou o seu irmão, nós vamos ver isso depois de outra live, Deus matou o seu irmão, Caim matou o seu irmão, Deus depois disse para Caim, você vai ser expulso aqui desse lugar que você está vivendo com a tua família aqui. É mais ou menos isso. Deus falou, você vai ser na terra fugitivo e vagabundo, né? Você vai ser uma pessoa que vai viver não mais no seio do teu pai e da tua mãe aí, porque o que você fez foi uma maldade, né? Tirar a vida do teu irmão inocente por inveja, né? E Deus ainda, antes de Caim matar Abel, nós vamos ver em outra live, que Deus avisou a Caim, né? Deus ainda, porque Deus ama o homem, mesmo você estando errado, mesmo quando você está com pensamentos falsos, pensamentos egoístas, invejosos, Deus ainda se preocupa com você. Porque Deus ainda se preocupou com Caim, né? Deus viu no coração de Caim que Caim tinha esse plano, né, de matar o seu irmão, né? Então ele atraiu Abel para algum lugar na época lá, e lá ele atacou o seu irmão e matou. E Deus avisou Caim antes, Caim, não faça tal, domina o desejo do teu coração, não faça isso contra o teu irmão. E Caim não ouviu a voz de Deus, não ouviu o ensinamento de Deus. E Caim consumou, né, o fato. E Deus, então, separou Caim, Deus falou, Caim, tu vai para outro lugar aí, né, e você vai viver em outro lugar, certo? Você não vai ver mais aqui com teus irmãos aqui, com tuas irmãs aqui. Então diz na Bíblia que Caim saiu e foi habitar numa terra chamada Nod, né? E lá ele conheceu a mulher dele, né? Ele conheceu a mulher dele, né? Esse é o entendimento das pessoas. Mas isso é impossível, que Caim chegou no lugar que já era a terra quando Moisés, vamos aprender isso, ó. Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, já tinha se passado milhares de anos da criação de Adão, milhares de anos do tempo que Caim matou Abel, né? Então aquelas regiões aí onde eles viviam já eram regiões nominadas por nome de homens que viveram já naquela época. Então quando aquela terra onde Caim foi morar, na época de Moisés, já era nominada como terra de Nod, deve ser um cidadão que viveu na época, um descendente de Adão, que viveu na época. Posteriormente, dos filhos de Adão, dos netos de Adão, que migrou para aquela região, e aquela região ficou chamada de Nod. Então, quando Nod não significa que quando Caim foi para viver lá, que lá já tinha um homem, uma família, um grupo de pessoas que eram seres humanos, que não eram descendentes de Adão e Eva, e lá ele conheceu a mulher dele. Não. O que a Bíblia mostra é que Caim, provavelmente, ele levou uma das suas irmãs com ele, ou levou uma sobrinha dos seus irmãos, né? E lá na terra de Nod, ele conheceu ela. E conhecer na Bíblia, que significa o quê? Ter relação íntima. Tanto que a Bíblia diz que quando Adão conheceu Eva, né? Eu não vou poder ler tudo agora, porque essa live fica grande, e a minha intenção não é você desistir de assistir essa live toda. Mas só para você ter uma noção, quando Adão, diz a Bíblia que então Adão conheceu sua mulher, Eva, e ela gerou um filho, e o seu nome foi Caim. Aí tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela gerou mais um filho, pôs o nome de Abel. Aí tornou a conhecer Adão a sua mulher, e teve mais um filho, e aí a Sete, e assim por diante. Conhecer, na Bíblia, não é conhecer no sentido que você nunca viu a pessoa. Não, Adão já conhecia Eva, né? Adão já conhecia ela desde o Éden, né? Quando Deus colocou eles na terra, né? Adão já conhecia Eva, de relacionar com ela, conversando, brincando, comendo juntos, saindo. Mas Adão ainda não tinha um relacionamento com Eva, porque eles não eram inocentes, eles não tinham noção do que era fazer sexo, vamos dizer assim, uma relação íntima, eles não tinham. Então Adão conheceu Eva na hora que ele foi fazer sexo com ela, né?
E aí nasceu os filhos dele. Então Caim também, quando ele foi embora, ele levou com ele a lógica, irmão, pensa comigo, você que está me ouvindo, eu já falei na outra live e outras lives, Deus deu a nós capacidade. Pensa só, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então nós sabemos pela Bíblia que Deus não é um Deus capaz, Deus não é um Deus sábio, Deus não é um Deus que criou todas as coisas, Deus é um Deus inteligente, né? Tá certo? E quando Deus formou o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus deu ao homem também capacidade de também entender, compreender as coisas, né? Ver o que é lógico e o que não é lógico. Então, Deus, e eu já disse em outras lives também, que Deus é um Deus lógico. Deus não é um Deus ilógico. Quando Deus dá os mandamentos de Deus para o homem, para nós seres humanos, não é os mandamentos de Deus, não é ilógico. Quando Deus diz assim, nós vamos estudar isso posteriormente, quando chegar lá, em outras lives, quando Deus diz para o homem, não adulterarás, Deus disse para o povo de Israel, né, que nos 10 mandamentos, nós vamos aprender isso mais profundamente em outras lives, Deus deu os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos, Deus falou, ó, não adulterarás. Quando Deus disse não adulterarás, será que era só um capricho de Deus? Que Deus falou assim, ó, pessoal, não, vocês não vão adulterar. Se homens adúlteros, em Israel não deve existir homens adúlteros. Você não deve estar adulterando, né? Porque é um pecado, inclusive moral. Uma pessoa que vive no adultério é uma coisa que não faz, é meio vergonhoso também, né? Então, né, você não deve. Tanto é verdade que quando só para frisar, tanto é verdade que hoje, quando a pessoa leva um amante para um hotel, o que ele faz? Ele leva escondido, leva escondido. Ele leva escondido para dentro do carro, fecha os vidros, chega lá na guarita para pagar lá, ele abre meio vidro, depois não, a mulher já até se cobra aqui para ninguém saber que ela, porque é uma coisa de certa maneira, a relação íntima, de certa maneira, é vergonhosa. Tem um pouco de vergonha aí, depois não estudar isso. Mesmo um casal, né? Quando vai fazer sexo em casa com a sua mulher, com o seu marido e mulher, não vai fazer na frente dos filhos, vai? Não, espera o filho dormir, tá todo mundo dormindo, tá, puxa vida, então vamos pro quarto lá. E aí pode até fazer o banho, porque os moleques estão dormindo. Concorda comigo? Eu estou mentindo? Eu estou falando a verdade. Então, conhecer, só para frisar essa parte aí, né? Porque nós desvia do propósito do tópico, conhecer não significa que Caim chegou naquela região onde ele foi morar, onde ele foi viver lá, na época, né? E lá ele encontrou outra civilização humana, que não era descendente de Adão e Eva, então Caim casou com aquela mulher lá que ele conheceu. Não é isso, irmão, isso é mentira, irmão. A verdade na Bíblia é que Caim, quando foi embora da presença do pai dele, da mãe dele, conforme Deus determinou que ele fosse embora, ele levou com ele uma das irmãs dele, provavelmente, né? Adão teve muitos filhos e filhas, diz na Bíblia, depois não vê isso, ou talvez já levou uma das sobrinhas dele com ele, né? E lá nesse lugar que a Bíblia diz que era a terra de Nod, que quando Moisés escreveu já a Bíblia, na época de Caim, lá não era chamado terra de Nod. Não, lá era terra virgem, né? Não tinha ninguém, porque o primeiro casal e os irmãos dele viviam com Adão e Eva. Então mas na época que Moisés escreveu o livro de Gênesis, já era milhares de anos depois desse fato de Caim deixar o pai e a mãe. Então, durante esse período, esse lugar onde Caim viveu foi nomeado terra de Nod, né? Como, por exemplo, eu vivo aqui num lugar aqui que há 100 anos atrás não chamava esse lugar, não tinha esse nome, né? Mas hoje esse lugar foi nomeado por um cidadão que viveu aqui durante o período aqui, que era dono de todas essas terras aqui onde a gente mora. Hoje esse bairro aqui é chamado nome do homem que viveu aqui, tá certo? Mas a quem viveu aqui há 200 anos atrás, os índios quando viviam aqui, esse local aqui tinha nomeado com esse nome? Não era, foi nomeado posteriormente. Então também o caso de Caim e Abel, eles viveram na terra, Caim e a mulher dele, a irmã dele, ou a sobrinha dele que ele levou com ele, eles foram viver onde eles viveram, posteriormente viveu mais gente, eles tiveram filhos, né? Eles tiveram filhos e filhas, e obviamente teve descendente de Caim e da mulher dele, que foi uma pessoa importante naquela região ali, que quando Moisés escreveu o Gênesis, lá aquele lugar já tinha sido nomeado, já como terra de Nod. Essa que é a realidade, não? A realidade a lógica é essa. Vamos crer na Bíblia. Vamos crer no ensinamento da Bíblia, que o homem, todos os seres humanos, é descendente de Adão e Eva. Adão foi o primeiro homem que Deus criou,
e depois de Adão, Deus formou, de uma costela de Adão, Deus formou o corpo de Eva, e Deus formou, e Deus colocou, e como eu estou acabando de dizer agora há pouco, eu não vou poder esmiuçar isso, porque, como eu já disse, fica grande a live, o Adão pode reproduzir-se. Adão, só para frisar, Adão é diferente dos anjos. Os anjos, eles são seres especiais também na criação de Deus, né? Tem uma importância grande dentro da criação de Deus. Mas os anjos não podem procriar. Então diz na Bíblia que Deus criou o quê? Miriades de anjos. Não usa nem a palavra milhares de anjos, mas miriades de anjos, né? E os anjos, eles não podem gerar filho. Os anjos não geram filho diretamente dele, nascido deles. Não, o anjo, ele não pode criar. Os anjos foram criados por Deus mesmo. Da maneira que Deus criou, nós não sabemos. Mas sabemos que os anjos são criação de Deus. Então Deus criou os anjos um por um, né? Então tem milhões de anjos no mundo, no universo, bilhões de anjos. Os anjos são criaturas diretas de Deus. Por isso que os anjos são chamados o quê? De filhos de Deus também. Porque os anjos vieram diretamente de Deus, né? Quem criou o anjo foi Deus, né? Então os anjos são chamados de filhos de Deus, não filhos porque nasceram de Deus. Não, porque nós já aprendemos em outra live, eu só tocar nesse ponto aqui, que o único ser que existe no universo, a única pessoa que existe no universo, que é filho de Deus, nascido de Deus, gerado por Deus, é Cristo. Cristo é uma pessoa, um ser espiritual, cujo a sua origem, o seu nascimento veio de Deus. Ele, antes de ser gerado um filho, ele estava no seio do Pai. Esse é o ensinamento da Bíblia. Os anjos já são seres criados, não estavam dentro de Deus. Eles são criaturas de Deus, com a vida angelical, certo? Eles não têm a vida humana nossa. A vida humana é restrita ao homem. Como também tem a vida animal, né? A vida dos animais é outra vida diferente. A vida do leão, a vida do gato, a vida do macaco, a vida da cobra, né? A vida do largato, a vida da borboleta, a vida... São vidas, formas de vida que Deus criou nesse mundo, né? E a vida humana é a vida mais elevada criada por Deus. Então nós temos que crer no relato da Bíblia. Vamos deixar de crer nesses ensinamentos que existem no mundo, que nem todo ser humano é descendente de Adão e Eva. Não é verdade. Adão é o primeiro homem, Eva é a primeira mulher, que foi a sua esposa, e do relacionamento deles, eles geraram os filhos e filhas, e esses filhos e filhas se reproduziram, conforme Deus havia determinado, frutificar e multiplicar e encher toda a terra. E aí foi o que nós vemos o resultado hoje. Ó. Tem bilhões de pessoas vivendo na Terra, seres humanos, né? E todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Todos nós somos irmãos em Adão e Eva. Então não importa se você é negro, se você é vermelho, se você é branco, se você é amarelo, não importa a cor da sua pele, a sua estatura, se você é um homem grande, tem 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, ou se você é uma pessoa de estatura baixa, tem 1,50 m, 1,40 m, 1,30 m, não interessa. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. As diferenças que existem entre nós, através da estatura, da cor da pele, a cor dos olhos, isso é coisa que ao longo de milhares de anos que o homem existe na Terra, foram produzidas pelo clima, né? Uns vivem num lugar muito frio, no sol quase nem existe, não existe temperatura alta, máxima, às vezes é 15 graus, 10 graus, a maioria da temperatura do ano todo é abaixo de zero. Então a pessoa não queima a pele, está sempre branco, ficou branco. E já tem outros filhos de Adão e Eva que foram morar na África, né? A África é um continente quente, né? Temperatura sempre em torno de 40 graus, 45 graus. Então você imagina, os seus pais foram viver lá milhares de anos atrás e com aquela quintura produziu as raças que tem lá na África, né? E mesmo dentro da cor preta, você vê, existe um preto bem preto mesmo, existe um preto um pouco mais claro, um preto um pouco já moreno, porque depende do lugar que ele vive na África, um lugar mais quente, outro lugar menos quente, um lugar a temperatura já um pouco amena, então uns são mais quentes, mas muda o tipo de alimentação, num lugar come-se uma coisa, num lugar come outra, tudo isso influi, tanto na estatura humana, como também na cor da pele, na cor dos olhos, no cabelo, né? Mas não quer dizer que ele não é filho de Adão e Eva, ele é filho de Adão e Eva. Assim também como entre os brancos também, não existe diferenciação entre os brancos. Tem um branco que é loiro, o cabelo dele é loiro, os olhos dele é azul, ele é bem branquinho. E tem outro branco que os olhos, o cabelo dele já é preto, a pele dele já não é tão branquinha como a do outro lá, né? Entendeu? Os olhos dele já são castanhos, outros têm branco, mas tem os olhos negros,
Por que que isso acontece? Por causa da região que você vive, né? Da sua família, a sua ascendência. Morava onde? Morava numa região muito fria, outra para uma região mais clara. O tipo de alimentação varia também. Uns só comem carne, outros comem legumes, outros misturam como legume e carne. Então isso influi na nossa biologia, né? Na nossa constituição, do nosso sangue, que produz as diferenças que tem no mundo, né? E assim como nós tem também a diferença do idioma, né? Uns falam um idioma, outros falam outro idioma, né? Então nós vemos que na Bíblia, no início, na época de Adão, dos primeiros habitantes da Terra, falavam o mesmo idioma, né? Até chegou na Torre de Babel. Quando chegou na Torre de Babel, com os homens, nós vamos estudar isso posteriormente, Deus fez uma confusão na língua das pessoas, de tal maneira que os homens, porque não estavam mais falando a mesma língua, então, existia grupo de pessoas lá que, de repente, falavam um idioma. Foi um poder de Deus. Deus pode fazer isso. Língua é um dom do Espírito Santo. Né? Falar em língua é um dom do Espírito Santo. É do Espírito Santo de Deus. Né? Então, Deus confundiu as línguas das pessoas e os grupos que falavam, vamos falar, tá, as línguas que conhecemos, falavam espanhol. Foram embora para um determinado lugar. O outro começou a falar lá o árabe. Já foi para outro lugar. O outro começou a falar lá o alemão, já não se entendia com o pessoal que fala espanhol, então o espanhol ficou aqui na Península Ibérica, e os alemães foram viver mais para o norte da Europa, e assim tem os idiomas na Terra. Agora não é porque você fala o idioma inglês que você é melhor do que o que fala o idioma senegalês, né? Você fala o idioma francês, você não é melhor do que o outro que fala o idioma filipino. Isso é um detalhe na existência humana. O importante é que todos eles, seja filipino, francês, brasileiro, japonês, americano, africano, África do Sul, Egito, todos são descendentes de Adão e Eva. Aprendamos isso, vamos guardar isso no nosso coração, porque isso daqui vai fazer uma diferença na fé que nós vamos desenvolver, que é a fé que vem de Deus. Nós sempre temos que ter a fé que vem de Deus, porque fé no mundo tem muitas, né? Mas a fé que vem de Deus só é uma. É a fé na verdade, no Deus verdadeiro, né? Então vamos dar graças a Deus pelo pouco que já aprendemos. A live já está grande. Eu agradeço a tua atenção. Eu espero que você não desanime, que você continue assistindo, né? Mais lives, mais tópicos, para que nós aprendamos verdades eternas de Deus que estão na Bíblia e são verdades invencíveis. Então, uma das verdades invencíveis que nós estamos nessa live é que Adão foi o primeiro homem que Deus criou. E que de Adão, Deus formou a mulher. E a mulher veio de Adão. Né? Ok? A mulher veio de Adão. Então Adão é o pai de todos os viventes na Terra, certo? E é a origem, né, de todos os seres humanos na Terra. E que eles geraram filhos e filhas, e nós hoje somos descendentes de Adão e Eva, toda a raça humana. Qualquer pessoa que ensinar algo diferente, você tem como rebater, dizer, não, mas lá diz que o primeiro homem que Deus criou foi Adão. E a segunda pessoa humana que viveu na Terra foi Eva, que Deus fez ela de Adão. E esse casal é o pai e a mãe de todos os viventes que tem aqui na Terra. E todos os viventes daqui na Terra têm corpo, alma e espírito, como o nosso protótipo lá, que Deus criou. O nosso protótipo, vamos dizer assim, né? Nosso primeiro pai na Terra, humano, foi Adão. Adão tinha corpo, que Deus criou do pó da terra. Adão, Deus colocou espírito e alma dentro dele e Deus soprou o fôlego de vida. Todos nós temos fôlego de vida. Né? E todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então essa história de que já existia outros tipos de ser humano na Terra, não. Poderia ter coisa parecida. Deus criou milhões de coisas, pode ter seres parecidos com o ser humano, mas não o ser humano. Não o ser humano. São parecidos. Né? Como, por exemplo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus verdadeiro. Nós somos, nós podemos até, a Bíblia até chama que os filhos de Deus são deuses. Mas não deuses no plural, são muitos, né? Mas Deus, o único, singular, criador de todas as coisas, só existe um que é Deus. Nós não somos esse Deus criador. Como também existem seres humanos que são parecidos uns com outros, mas existem seres que Deus criou que podem ter sido parecido com o ser humano. Aí hoje se acha ossos aí, né, os cientistas, os caras que pesquisam essa área aí, né?
da geologia, da história da humanidade, eles às vezes encontram ossos aí, falam, ó, esse osso aqui era de um ser, parece com um homem aqui, ó, a canela dele aqui, do homem, a canela normal de um homem, ela tem 50 centímetros, mas aqui tem uma canela que mede 80 centímetros, pois daqui é é o ser humano da época lá que era mais alto, mas não é mentira. O ser humano é criação de Deus no sexto dia. Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. E Deus formou o corpo de Adão do pó da terra, e Deus criou no mesmo sexto dia, está lá, façamos o homem. O homem é um ser completo, aprendamos isso. Homem é um ser completo, uma pessoa, uma alma, como diz lá, que eles se tornaram alma vivente. Então a alma vivente, o homem, ele é um ser completo, ele tem espírito humano. Quer dizer, o homem é um ser mais complexo do que um animal, né? Porque mesmo assim o animal ele tem um fôlego de vida. Ele tem espírito também que faz ele viver, porque eu não vou entrar nisso agora porque não vai dar tempo. Encerrando a live, depois nós continuamos, não desista. Graças a Deus por estarmos vivos, né? Estarmos podendo participar desse estudo, e que Deus abençoe a mim, também a vocês, que nós estejamos aqui amanhã ou outro dia. E aí tem tantas lives, mesmo que eu não... Né? As lives estão sendo estacionadas aí no canal para você ficar pesquisando. Clica num, assiste um pedaço, depois no dia volta, assiste o restante, abre outra live falando sobre outra coisa. Vamos falar sobre tudo para corrigir os erros que existem no mundo. Vamos corrigir os erros, por causa que Deus quer que corrijamos. Vamos corrigir o erro dos falsos ensinamentos que existem nas religiões do mundo. Vamos aprender, nós estamos aprendendo sobre a criação de Deus, né? Sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa do Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre a criação do homem, a criação da mulher, como é que foi o início da raça humana, e depois nós vamos ver também a obra de Cristo, por que Deus enviou o seu Filho ao mundo, qual o objetivo? Uns dizem que Deus enviou Jesus só para salvar o judeu, né? Que os gentios não precisavam de salvador, porque os gentios não viviam debaixo da lei. Tem ensinamento aí no mundo, que Jesus veio só para salvar os judeus, né? Ok? Mas não é verdade. Pensa comigo. Não é verdade, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. João 3,16, anota aí para você ler. Deus amou o mundo de tal... O mundo aqui é a humanidade, né? O mundo é a humanidade. Deus amou a humanidade. Ali poderia ser escrito assim, porque Deus amou a humanidade. O tradutor que traduziu a Bíblia, ele achou melhor traduzir como mundo, né? Mas ele podia ter traduzido também, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que o apóstolo João nem pôde descrever. Deus amou a humanidade grandemente, muitíssimo, excelentemente. Não é tão grande o amor de Deus que ele não tinha a palavra para... Então ele usou uma palavra tal. Deus amou o homem, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo, o judeu e o gentio, né? Não aprender o que é judeu, o que é gentio. Não aprender o que é judeu, o que é gentio, porque tem gente que diz, não existe judeu nem gentio mais. Os caras não entendem. Então vamos aprender essa live, não se canse, vamos persistir que Deus vai iluminar nossa mente, nosso coração, para nós nos libertarmos das coisas, ensinamentos humanos, da mente humana, das religiões, dos pregadores que não entendem a Bíblia, e milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, seguem, né, achando que está seguindo a verdade de Deus. Mas a verdade de Deus não está nas religiões. A verdade de Deus não está nos falsos ensinamentos. A verdade de Deus está na palavra de Deus, na palavra que Deus falou. E a palavra que Deus falou é verdade, e é uma verdade invencível, que ninguém pode derrotar, que está registrado na Bíblia, que nós vamos pesquisar e vamos estudar, e Deus vai nos abençoar. Graças a Deus, Deus seja louvado. Amém.